A Bluey é um desenho de grande sucesso e desde sua estreia, a animação passou por diversas mudanças, tanto no visual quanto na história. Mas você já reparou como Bluey evoluiu ao longo dos episódios e em todas as transformações que tornaram a série ainda mais especial? Bebê. Todos nós já fomos bebês em alguma fase da vida. Afinal, esse é o primeiro ciclo. No entanto, muitas pessoas nem se lembram dos momentos vividos nessa época. Ainda bem que Bluey é uma animação completa, e podemos analisar como foram os primeiros passos da cachorrinha azul mais famosa do mundo. No episódio Corrida de Bebês, podemos ver como foi o processo para que a filha de Bandit começasse a andar. E não foi nada fácil. Diferente de seus colegas, Bluey demorou um pouco mais para dar os primeiros passos, o que gerou certa culpa em Tilly. Mas, como disse o doutor no episódio, isso é completamente normal em crianças, afinal, elas não vêm com manual de instruções e aprendem no seu próprio tempo. Nessa fase, já podemos notar que Bluey tinha muita curiosidade e se divertia com as trapalhadas de seu pai, Bandit. Um exemplo disso é a cena em que ele e Tilly tentam ajudá-la a engatinhar, mas ele acaba machucando o joelho, e a bebê Bluey cai na gargalhada. No fim, o episódio mostra que cada criança tem seu próprio ritmo de aprendizado, e isso é totalmente normal. Tilly se sentiu culpada porque enquanto Bluey demorou um pouco mais para andar, a Judô estava quase correndo. Também dá para ver como essa fase da vida da filha mais velha da Tilly é cheia de descobertas e momentos engraçados. Bandit, como sempre, se esforça para ajudar, mas acaba se metendo em situações atrapalhadas que fazem todos rirem, inclusive Bluey. E você, já percebeu como Bluey vem evoluindo em cada fase da vida e como a animação tem mostrado isso para a gente? Então acompanhe todas as etapas dessa cachorrinha azul. Vem agora com a gente desvendar um pouco mais dos segredos desse incrível mundo da Bluey. Infância. A maior parte da série se passa quando Bluey tem 6 anos, e é nesse período que conhecemos sua personalidade melhor. Ao longo dos episódios, vemos ela aprendendo sobre a vida, desenvolvendo habilidades e explorando o mundo ao seu redor através da brincadeira. Diferente de sua irmã mais nova, Bingo, que é mais tranquila, Bluey gosta de liderar as brincadeiras e criar histórias elaboradas. Ela está sempre inventando novos jogos e se envolvendo em aventuras com seus pais, amigos e a Bingo. Como podemos notar isso no episódio Circo, onde as crianças se reúnem para brincar e o Hércules, um cachorro maior e mais alto que os outros, quer decidir a brincadeira, mas a filha mais velha de Tilly consegue convencer de que ninguém deve mandar no outro. Isso foi um grande exemplo de maturidade e uma demonstração de sua habilidade em lidar com situações desafiadoras ao incentivar o respeito mútuo e a participação de todos. Ela demonstra um entendimento avançado sobre convivência e resolução de conflitos, habilidades essenciais para a vida adulta. A série utiliza a brincadeira como uma forma de mostrar o desenvolvimento infantil, e Bluey, com 6 anos, vive essa fase intensamente. Com essa idade, Bluey tem uma relação muito próxima com seus pais, que estão sempre incentivando sua imaginação e ajudando ela a crescer de maneira saudável. Já sua relação com Bingo também é muito especial. Apesar das diferenças, elas se apoiam e compartilham momentos importantes juntas. Mas nem sempre foi assim. Antes de continuar acompanhando as fases da filha mais velha do Bandit, comenta aqui embaixo Bluey. Aniversário. Um dos momentos mais marcantes dessa evolução acontece no episódio Passo Pacote, onde finalmente vemos Bluey completar 7 anos. Esse é um detalhe importante, pois, ao longo da série, Bluey permanece com 6 anos, e essa pequena mudança de idade representa também o seu amadurecimento. Logo no início, podemos ver um conflito de gerações, demonstrado na maneira como a brincadeira acontece e nos prêmios que bonificam a todos. Isso gerou uma profunda insatisfação em Pat, o pai do Lucky, pois, segundo ele, as crianças não estavam brincando da maneira correta. À primeira vista, houve muita resistência, mas, depois de muita insistência, as crianças finalmente aprenderam a perder. E esse é um ensinamento importante para a vida adulta que com certeza nossa protagonista aprendeu. Afinal, nem sempre todo mundo ganha. Mas se aprender a perder já foi um desafio, imagine o que vem pela frente. Com o tempo, as brincadeiras começam a mudar, as responsabilidades aumentam e novas dúvidas aparecem. Se enfrentar a derrota já foi difícil, é só esperar para ver os desafios que a adolescência vai trazer. A adolescência. Indo agora para a próxima fase da vida da nossa amada Bluey, chegamos no final do episódio Acampamento, onde temos um dos momentos mais emocionantes da série, quando vemos Bluey como uma adolescente. Esse episódio é especial porque mostra uma das primeiras experiências da filha do Bandit com amizade e despedida, deixando uma mensagem profunda sobre o passar do tempo e as conexões que criamos ao longo da vida. A história começa com Bluey passando alguns dias em um acampamento com sua família. Lá, ela conhece Jean-Luc, um filhote de labrador que fala francês. Mesmo sem entender nada do que ele diz, os dois desenvolvem uma amizade sincera. Juntos, eles exploram a floresta, constroem cabanas e brincam de caçar um porco selvagem. No entanto, o acampamento chega ao fim e, de repente, Bluey descobre que Jean-Luc foi embora sem se despedir. O sentimento de perda e frustração é evidente, mas sua mãe,
Tilly a conforta, dizendo que, às vezes, encontramos pessoas especiais que entram em nossas vidas por um tempo e depois seguem caminhos diferentes. Porém, depois de tudo isso, a cena mais marcante acontece no final do episódio, quando, em uma breve visão do futuro, vemos Bluey já mais velha, uma adolescente, sentada embaixo da árvore que os dois plantaram a semente anos antes. De repente, ouvimos alguém chamando seu nome, e quando ela se vira, vemos Jean-Luc, agora também crescido, acenando para ela. Esse momento emocionante sugere que, mesmo após tantos anos, o destino reúne os dois amigos novamente. O episódio Acampamento é um dos que mais abordam o tema do crescimento na série. A Bluey que conhecemos aos 6 anos já começou a crescer, e essa breve visão do futuro nos lembra que, assim como ela, todos nós mudamos e seguimos em frente, mas as memórias e os sentimentos que vivemos permanecem sempre conosco. E agora é o momento certo para você que ainda não é inscrito no canal se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum erro na animação da Bluey. Bluey formada. No episódio surpresa, temos uma visão do futuro de Bluey ao vermos um porta-retrato que mostra que ela se formou na faculdade. A cena é breve, mas, para os fãs mais atentos, carrega um grande impacto, pois é uma das poucas pistas concretas sobre a vida de Bluey já mais velha. A série sempre tratou do crescimento de maneira delicada, sem pressa e sem saltos bruscos no tempo. Por isso, ver um pequeno detalhe como esse dentro de um episódio desperta emoção e curiosidade. O porta-retrato é uma pista silenciosa de que, em algum momento, Bluey cresceu, passou pelos desafios da adolescência e chegou à fase adulta, alcançando uma conquista importante em sua vida. Esse detalhe não vem acompanhado de explicações, conversas ou flashbacks e é justamente isso que o torna tão especial. Além de trazer muitos questionamentos sobre a carreira escolhida pela Bluey, que tem um amor por livros e tem habilidades em comunicação e liderança. Será que ela seguiu uma carreira como professora de filhotinhos como a Calypso? Ou quem sabe se tornou uma arquiteta? O importante é que, independente da escolha feita pelos criadores, a Bluey tem potencial para se desenvolver em qualquer área que necessite dessas habilidades. O porta-retrato também reforça um dos temas centrais da animação. O tempo passa, e todos nós crescemos mesmo que a série nos mantenha na infância da protagonista por tanto tempo. Esse pequeno detalhe é um lembrete de que, assim como Bluey, todas as crianças eventualmente deixam essa fase da vida para trás e seguem novos caminhos. E que a vida tem várias fases com muitos ensinamentos. Esse momento pode parecer discreto à primeira vista, mas, para quem acompanha a série de perto, ele carrega uma carga emocional poderosa. A filha mais velha de Bandit e Tilly, que conhecemos como uma cachorrinha cheia de imaginação e curiosidade, um dia se tornará adulta. Filhos. No episódio surpresa, há um momento profundamente simbólico que sugere que Bluey não só cresceu, mas também se tornou mãe. Essa revelação acontece de maneira sutil, sem explicações diretas, como é comum na série, deixando espaço para interpretação e emoção. Durante o episódio, em meio às cenas do presente, vemos um filhote semelhante à sua filha mais velha na porta de entrada da casa do Zeller. A imagem é rápida, mas carrega um peso enorme. Tudo indica que esse é o filho de Bluey. A cena não apresenta diálogos nem qualquer contexto adicional, mas sua inclusão certamente não é acidental. A ideia da filha de Bandit se tornar mãe toca em um dos aspectos mais profundos da série, o ciclo da vida. Durante toda a história, acompanhamos sua relação com seus pais, Bandit e Tilly, e como eles a ensinam e ajudam a crescer. Mas além disso, outros questionamentos surgem de qual carreira profissional ela seguiu, com quem se casou e se tem apenas um filhote. Os fãs têm um profundo interesse em ver a Bluey e o Mackenzie juntos como casal, o que seria bem incrível. Afinal, eles se conhecem desde pequenos e suas famílias são amigas, como podemos notar em diversos episódios. Mas tem aqueles que preferem o Jean-Luc, que pode ser um pretendente interessante para a filha mais velha de Tilly. E já em relação aos filhos, será que ela terá mais de 2 seguindo a tradição familiar? Vale lembrar que sua espécie tem um pouco de dificuldade de gerar filhotes, como é o caso da tia Beth. Assim como a série nos mostrou Bluey crescendo aos poucos, sem pressa, esse pequeno vislumbre de seu futuro sugere que ela seguirá sendo a mesma cachorrinha curiosa, amorosa e brincalhona que aprendemos a amar. Só que, agora, será a sua vez de guiar uma nova geração. Piloto. A animação da Bluey foi lançada em 2018, mas antes disso teve 2 pilotos. Isso mesmo. Ao contrário da maioria dos desenhos, que costumam ter apenas um, os criadores queriam deixar a animação o mais perfeita possível. E esse cuidado é visível na qualidade das cenas e na construção dos personagens. No piloto de 2016, podemos notar muitas diferenças, desde a caracterização até a idade da protagonista, que parece visivelmente mais nova do que a Bluey que conhecemos hoje. Caso essa ideia tivesse sido mantida, é muito provável que não conheceríamos Bingo nem as brincadeiras que tanto amamos. Acompanhar o crescimento da Bluey ao longo de como a sua história é contada é sem dúvida uma maneira divertida de aprender sobre todas as fases da vida. Se você curte o mundo da Bluey, temos 2 vídeos muito legais que você vai adorar assistir. Valeu por acompanhar e até a próxima!